Um dos primeiros nomes da Sexta-feira Santa era Parashev, que era o dia de preparação para a Páscoa dos judeus. Conheça a história da Sexta-feira Santa e como ela se desenvolveu na liturgia. Acompanhe comigo até o final. Peço que você também assista o vídeo que eu gravei ontem. Eu deixarei no card aqui em cima. Não sei se é aqui, mas deixarei no card. Vai lá, assista lá. A pequena história da Semana Santa que eu conto. E também comente abaixo sobre o que a sexta-feira representa para você, o que a cruz de Cristo lhe inspira. Também deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Em primeiro lugar, eu contarei a história da Sexta-feira Santa. E depois, no final, no encerramento do vídeo, eu falarei sobre por que não comemos carne na Sexta-feira Santa e por que a igreja pede isso, que parece um rigor penitencial. Segundo os evangelhos, segundo as Sagradas Escrituras, nesse dia Jesus Cristo ele foi crucificado, né? Segundo os evangelhos canônicos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Já no século III, um grande cristão da época chamado Tertuliano, ele chamava esses dias Pasquae, ou seja, dia da Páscoa. Um século depois, um grande cristão e bispo chamado Santo Ambrósio chamava esse dia de Dies Amaritudinis, que, se traduzindo para o português, é o dia da amargura. Mas também, ainda hoje, é chamada de Sexta-feira Maior. Desde os tempos primitivos, nesse dia, em lugar algum, não se celebrava a Eucaristia e não se celebra ainda hoje. Ou seja, 2000 anos depois, a Igreja Católica ainda mantém a tradição de não se celebrar a Eucaristia nesse dia. A Igreja fazia e ainda faz celebrações. Havia apenas leituras e orações para essa grande sexta-feira. Talvez você se pergunte, como está dividida as cerimônias litúrgicas desse dia? Ainda hoje, nos tempos atuais em que nós estamos, ela ainda hoje segue o padrão da antiguidade, que é dividida em 3 partes. Primeira, leituras e orações. A segunda, adoração da cruz. E a terceira, a comunhão. Na primeira parte, nós temos leituras e orações. Nesta primeira parte, a liturgia começa diretamente com a narração pelos profetas da paixão de Cristo. Depois, cantos, orações com diálogos com a paixão de Cristo, ou seja, toda a celebração está envolta nessa morte, paixão de Jesus Cristo que acontece nessa pequena celebração, para que nós nos lembremos disso. Há depois uma série de orações solenes no qual a igreja pede por ela própria, por nós, corpo de Cristo, e pelo mundo inteiro. Só que, no século IV, essas orações foram abandonadas. Em 62 a 65 acontece o Concílio Vaticano II. Então, o Concílio Vaticano II, como renova a liturgia, novamente, renova a liturgia, ele traz de novo, coloca para a liturgia da igreja que se coloque novamente as orações por todos os fiéis ou a oração da comunidade. Segundo ponto, a adoração da cruz. Só que eu vou lhe esclarecer logo uma coisa. Talvez você já possa ter ouvido por aí adoração da cruz, veneração da cruz. Qual a diferença? Já lhe explicarei. Aqui a palavra adoração significa somente uma veneração solene. Adoração no sentido próprio, ela só pode ser prestada somente a Deus. Entenda essa diferença. De onde vem então essa cerimônia da adoração da Santa Cruz? A cerimônia da adoração da Santa Cruz, ela teve origem em Jerusalém por volta do século IV. Depois que Constantino encontrou as relíquias da cruz em Jerusalém, através de sua mãe, Santa Helena. Aos poucos, essa cerimônia foram adotadas também por outras cidades, no qual tinham relíquias da própria cruz de Cristo, no qual ele foi crucificado. Mais tarde, ela foi assumida
por toda a Igreja Universal, por toda a Igreja Católica, prestando uma veneração à cruz ou ao crucifixo. Terceira parte, chegamos na comunhão. Desde os tempos mais antigos, não era costume se celebrar a missa na Sexta-feira Santa. Por quê? Porque o argumento mais convincente é que Sexta-feira Santa, Jesus Cristo morreu. E como o esposo lhes foi tirado, então nós não vamos celebrar essa ação de graças nesse momento. E também é uma forma de manifestar luto pela morte do Senhor. Até o século VIII, não havia nem mesmo a comunhão, que só aos poucos foi sendo introduzido na liturgia. Em 1622, foi proibida a comunhão. E isso continuou até os nossos dias e depois foi reintroduzida a comunhão na Sexta-feira Santa. Terminada essa parte da história da Sexta-feira Santa, já entro. Por que fazemos jejum? Talvez vocês se perguntem, por que não posso comer carne? Então, é uma pequena e brevíssima história que te contarei agora. Fique comigo. Abster-se de carne na Sexta-feira Santa é uma prática pluricelular da Igreja Católica e tem argumentos bastante fortes, robustos, sobre esse costume. O primeiro deles é que todo cristão, eu, você, devemos levar uma vida de ascese. Esta é uma regra básica da vida cristã. Santo Tomás de Aquino, um grande teólogo, filósofo da Igreja Católica da era medieval, dizia que o jejum foi estabelecido pela Igreja para reprimir as concupiscências da carne, cujos os objetivos eram os prazeres da mesa, comida, e os prazeres sexuais. Mas só que é importante relembrar que na época de Santo Tomás de Aquino, a disciplina exigia essa prática não só na sexta, mas também na quarta, e também não só de carne, mas também ovos e laticínios, que hoje nós podemos comer. Ovos e laticínios, carne não. Historicamente falando, afundar-se as raízes em um dia de jejum, propriamente dito, na Sexta-feira Santa, ela tem origem apostólica. Em um livro chamado Didaquê, uma espécie de catecismo dos primeiros cristãos, dá-se conta lá narra que o jejum era feito na quarta-feira e na sexta-feira. Sendo assim, a Igreja do Oriente ainda hoje observa esses jejuns. Com o tempo, a Igreja arrefeceu esse grandioso e belíssimo costume. Os cristãos, os católicos, começaram a questionar-se sobre a abstinência de carne na Sexta-feira Santa. E se a não observância desse costume, desse mandato da Igreja, era pecado mortal ou venial. Diante disso, diante de toda essa questão, o Papa Inocêncio III, no século XIII, decretou que realmente é pecado grave. Fique sabendo, é pecado grave comer carne na Sexta-feira Santa. E no século XVII, o Papa Alexandre VII anematizou quem dissesse que não era pecado grave. Então, olha a Igreja aplicando rigor sobre a prática de não comer carne na Sexta-feira Santa. Abster-se de carne e jejuar na Sexta-feira Santa, além de fazer bem para a vida espiritual do fiel católico, ou não católico, não importa, pode ser uma ocasião de testemunho e de catequese. Por quê? Porque é um recusar publicamente, por amor a Cristo, aos prazeres de comer carne nesse dia. É uma renúncia, é uma morte para nós. Reprimindo tal prazer da carne, pode incutir, catequizar o próximo de que ele também tem que deixar alguma coisa por amor a Cristo. E também nós não comemos carne nesse dia porque Cristo morreu nesse dia. E nós fazemos o jejum da carne, Cristo que sofreu na carne. Então, essa é a pequena história da Sexta-feira Santa e por que não comemos carne na Sexta-feira Santa. Fique comigo e acompanhe que amanhã sairá o próximo vídeo.